Para a gente testar se um type error é lançado se o tipo de dado passado por argumento for diferente de número, a gente vai invocar um test e inserir que se a invocação da getFactorial, ou seja, se a função for invocada sem argumento, um type error deve ser retornado. Então should throw a type error. E dentro da função desse teste, a gente vai inserir um try. Se a invocação da getFactorial sem argumento lançar um erro, a gente vai ter um catch que vai receber esse erro. E dentro do catch, a gente vai invocar um expect e inserir que a gente espera que o error.name seja, então, to be type error. Por que type error? Dentre os vários objetos de erros que o JavaScript tem, o type error é o mais adequado para esse caso, porque ele representa um erro em casos onde um valor não tem o tipo esperado. Então o que a gente está dizendo aqui é que se a getFactorial for invocada sem argumento, a gente sabe que automaticamente o JavaScript vai atribuir undefined para o parâmetro que a função recebe. E undefined é um tipo diferente do tipo number. Então a gente vai lançar esse type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o esperado era um type error, mas o erro que a gente recebeu foi um range error. Então ótimo, a gente escreveu um teste que falha e observamos ele falhar. Mas por que essa falha aconteceu? Olha só, como o valor que esse parâmetro number está recebendo é undefined, aqui embaixo está acontecendo uma operação matemática envolvendo o undefined. Se aqui no console do browser a gente fizer qualquer operação matemática com undefined, por exemplo, o valor que a gente vai obter é none, porque o resultado dessa operação não é um número. Então, o que aconteceu aqui foi que a função retornou none até exceder o limite da stack. Para comprovar isso, se a gente executar um console.log na mensagem do erro, ou seja, error.message, eu vou salvar. Se a gente olhar o terminal, a gente vê que aconteceu uma repetição infinita até o limite da callStack ser atingido. Isso aconteceu porque, como none não é um número, ele não pôde ser decrementado e a função não parou de se autoinvocar. Então, eu vou remover esse console.log e já que esse objeto de erro está sendo exibido aqui nesse parâmetro, para evitar usar essa sintaxe de objeto.propriedade, a gente pode fazer um destructuring na propriedade name desse objeto e removermos esse error ponto. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste continua falhando pelo mesmo motivo, ou seja, o destructuring que a gente acabou de fazer está funcionando. Para fazer esse teste passar com o mínimo de código possível, a gente vai dizer que se esse parâmetro number for diferente do tipo number, a gente vai lançar um type error. Então aqui abaixo a gente pode inserir um if type of number é diferente da string number, a gente vai inserir um throw new type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste passou. Só que a gente precisa especificar uma mensagem nesse erro, esclarecendo por que o erro aconteceu. Então, a gente pode duplicar esse teste e checar se quando a função é invocada sem argumento, a mensagem do erro dá match com a mensagem que a gente vai especificar. Então, should throw a type error with message, eu vou passar a mensagem entre aspas duplas, que vai ser getFactorial should receive a number as argument. A gente vai modificar o destructuring do catch e o argumento do expect para a propriedade message. E vamos substituir essa string que é argumento do toBe para a mensagem que a gente quer dar match. Como a mensagem é a mesma que a gente passou aqui na descrição do teste, eu vou recortar essa string, vou declarar aqui fora do teste uma const type error message que recebe a string que a gente recortou. Vou transformar essa string simples da descrição desse teste em uma template string e vou inserir uma interpolação dentro das aspas duplas e vou referenciar a type error message. E também vou referenciar ela como argumento do toBe. Se a gente salvar e olhar o terminal, o teste falha porque o esperado é que a mensagem do erro seja essa mensagem que a gente especificou, mas o valor obtido foi uma string em branco. Para fazer esse teste passar, primeiro a gente pode copiar essa string
e colar ela como argumento do type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, todos os testes passam. Só que a gente está usando a mesma string em dois arquivos diferentes. Para evitar essa repetição, a gente pode abrir o Explorer de arquivos com Ctrl+Shift+E e criar um diretório, na verdade criar um arquivo dentro do diretório factorial chamado utils.js. E agora a gente pode recortar essa const type error message, colar ela no utils.js, exportar ela e salvar o arquivo. Então aqui nesse arquivo do nosso código, a gente pode inserir um import, que vai ser um import nomeado da type error message. E aqui no from, a gente vai inserir que o arquivo está no mesmo diretório e se chama utils. Então agora a gente pode remover essa string, inserir a type error message e salvar. E a gente vai copiar esse import e colar ele no topo do nosso arquivo de testes e a gente já pode remover essa const daqui. Se a gente salvar e olhar o console, os testes continuam passando. E se for necessário modificar essa mensagem, por exemplo, a gente modifica ela só na atribuição da constante e essa modificação é refletida nos lugares em que essa constante é usada.